E aí galera, beleza? Hoje de manhã nós fizemos uma live aqui falando sobre problemas de infiltração, de umidade na parede, né? Aquelas manchas que aparecem na sua sala, né? No seu quarto ali, perto do rodapé, que você fica desesperado, querendo tirar, querendo resolver, já mandou o pintor raspar, o cara raspou, amassou, pintou e deu problema de novo. Depois chegou outro te prometendo e passou uma argamassa, passou alguma coisa e nada resolveu. Nós vamos falar hoje sobre isso. Hoje de manhã, na verdade, já falamos um pouco, né? São três coisas que pode ocasionar esse tipo de problema. Aí nós falamos de manhã sobre a parte externa, sobre a sua fachada, né? Sobre embolso, né? Que se tiver rachado, se tiver com trincas, se tiver oco, isso tudo ela traz umidade para dentro de casa sérias. Então é uma coisa muito grave que acontece muito no dia a dia. Muito mesmo. Muito, a porcentagem muito grande de causas aí de infiltração dentro da parede vem da fachada da sua casa, né? Você cuidar da fachada da sua casa, pintar, impermeabilizar aí a parte de fora da sua casa. Mas tem um outro problema também, que é um problema aí quase que crônico, né? As pessoas ficam desesperadas tentando recuperar sua parede na parte de baixo, mas nada resolve. Nada resolve, a pessoa descasca o embolso, embolsa novamente, pinta e aparece, começa a mofar e começa a soltar a tinta. E as pessoas perdem dinheiro, perdem a paciência e fica com a casa com aparência ruim por causa de um problema que é ocasionado lá atrás. É por isso que nós vamos tratar desse assunto hoje. Quando eu falei de manhã, hoje na live, das três possibilidades de estar causando esse tipo de infiltração na sua casa, eu falei sobre tubulação de água, né, que pode estar vazando, a parte externa da fachada da sua casa, que pode estar com problemas de trincas, embolso oco, velho, sem pintura, isso também pode ocasionar, e a mais grave, né, que é difícil você conseguir resolver. Essas duas você consegue resolver. Você cuida da fachada da sua casa, cuida da parte externa da sua casa, que você vai ter a parte interna show de bola. E a parte de tubulação de água, né? Eu nem cheguei a falar porque é o mais simples. Apesar de você ficar às vezes apavorado, mas é o mais simples de resolver. Você vai quebrar ali, e o bombeiro hidráulico vai resolver e o ladrilheiro vai vir fazer o arremate. E tá tudo certo. É fácil de resolver. Depois que você resolve, não dá mais o problema. Mas essa outra opção aí, né, de ocasionar esse tipo de problema na sua sala, no seu quarto, aí no rodapé da sua casa, aquela parte de baixo ali que fica sempre com os mesmos problemas, soltando tinta. Nós vamos falar um pouquinho hoje aqui, mas a gente vai ter que voltar lá atrás. Eu falei com vocês em fazer as lives sobre os 10 maiores problemas dentro da construção civil que vai te trazer prejuízos. Falamos sobre, primeira vez, falamos sobre planejamento, né? Sobre você planejar a sua obra, sobre você sonhar com a sua obra e você se preparar para executar essa obra. Depois falamos sobre orçamentos, você procurar preço, correr preço de material, isso tudo está ligado ao planejamento. Se você tem projeto de arquitetura, projeto de design de interiores, só resumindo, você consegue então fazer aí um orçamento de material, orçamento de mão de obra rápido e fácil. E consegue preços bem bacana. Mas agora nós vamos entrar para o canteiro de obra. Vamos começar a trabalhar. Vamos começar a botar a mão na massa. E é aí, infelizmente, é aí que o bicho pega. Canteiro de obra é para quem tem experiência. Canteiro de obra é para quem tem convivência com aquilo ali. É para quem convive, conhece os pulos, conhece ali os caminhos e conhece bem o que vai ser realizado, o que vai fazer. Não é fácil. Não é fácil. Não adianta eu falar aqui para você no vídeo, né, que é moleza, que é tranquilinho, que você vai resolver a sua obra, não. É complicado. É complicado. Você vai lidar com gente, vai lidar com material e com projetos. Então, tem que ter muita responsabilidade. E um dos problemas que você tem que observar no início da sua obra, a gente está indo por partes. Projetos, todos os projetos, depois orçamentos. Aí desses orçamentos ali você vai fazer um planejamento financeiro, né?
Você vai saber quanto exatamente você vai gastar para cada tipo de coisa. E agora chegou a hora da prática, que é a hora da construção, de realizar os seus sonhos, de botar isso em pé, de dar vida a esse projeto que estava aí na sua mente, no papel. Agora é a hora da gente dar vida. Então, galera, tem alguns cuidados que precisamos ter no início de uma obra que você precisa observar muito do seu profissional, que é o início da obra. Às vezes o dono da obra se preocupa muito com o acabamento. O dono da obra, eu vejo isso no dia a dia, eu vejo isso quando a gente começa uma obra, as pessoas já estão pensando no porcelanato que vai usar, já está pensando no revestimento que vai entrar na sala, na parede, está pensando no painel da televisão. Tudo muito legal, tem que pensar mesmo. Mas o início da obra, você tem que tomar muito cuidado. Você tem que observar muito bem o início da obra, porque o início da obra é o que vai determinar ali o resultado final da sua obra, o início dela. Quando você inicia uma obra, Graziele, um abraço. Quando você inicia a obra, é que você vai colocar as coisas nos quadros, é que você vai colocar as coisas no plumo, é que você vai determinar ali os pontos de elétrica, já vai deixar tudo passado direitinho. O que que acontece? Se você começar uma obra fora dos quadros, ou a pessoa, na hora de esquadrejar a sua casa, na hora de dar o pontapé inicial, fizer isso errado, depois você não tem para onde não tem como voltar atrás. Então é um momento delicadíssimo da sua obra que você precisa acompanhar muito de perto, tá? E a impermeabilização, que tem a ver com o nosso tema, daquele problema que não se consegue resolver, é um problema crônico na sua parede que você não consegue descascar, não consegue impermeabilizar ela, porque ela vem de baixo, o problema vem de baixo. Então esse problema você só vai conseguir resolver quando você está iniciando a sua obra. Eu vou dar aqui algumas dicas quando você for iniciar a sua obra para evitar esse tipo de problema de infiltração na sua parede que deixa você de cabelo em pé. Esses problemas aí que você já está cansado de mandar o pedreiro raspar a sua parede, passar massa acrílica, passar argamassa, passar... Tem pedreiro que inventa até outras coisas que eu nunca vi, mas continua dando problema de umidade na sua parede. Por quê? Porque lá no início da sua obra, no início do alicerce da sua obra, você não fez a impermeabilização debaixo desses alicerces, debaixo do tijolo, debaixo da alvenaria. Você simplesmente, na época que foi feito, vocês podem observar que esse tipo de problema hoje em dia já é bem menos. As casas antigamente, as casas mais antigas, todas elas praticamente têm esse tipo de problema, porque eram feitas, o alicerce e o aterro era feito de barro. O aterro era feito de barro e o tijolo era colocado direto em cima do alicerce. E esse alicerce, ele pega a umidade daquele barro todinha, do chão todo, e vai subindo a umidade pelo tijolo. Então é muito comum você ver uma construção antiga com problema de umidade na parte de baixo, um embolso podre embaixo, em cima duro, firme ainda. E hoje em dia já temos muito recurso para você evitar isso. A começar pelo aterro, né? Você procurar um aterro de boa qualidade, um aterro seco, né? A gente usa muito pedricho, resto de pedreira. Então um aterro bem macio, bem bom de trabalhar. E na hora de fazer o alicerce, fazer uma impermeabilização nessa viga, em toda a sua viga, uma impermeabilização boa, e isolar todo o contato desse aterro com o alicerce. Isolar também o contato da alvenaria com o alicerce. Você fazendo isso, só você fazendo isso, você já vai diminuir aí 90% do problema. Aí depois você fazendo um bolso impermeabilizante, chapisco com cica, passando impermeabilizante na parede para isolar qualquer pouca coisa que subir de umidade, isolar do seu embolso, acabou, você não tem mais problema. Quando você faz essa impermeabilização, esse aterro e essa impermeabilização das vigas, você fazendo bem feito, você isola 100%, 95%. Então você não vai ter problema com umidade e descascar sua parede, não vai ter. Então, galera, essa é a dica. E início de obra. Você tem que tomar muito cuidado com o início de obra.
É esquadro, é plumo, marcação das paredes, você seguir o projeto certinho no início da obra ali, para você começar a sua casa, a sua loja. Porque se você errar qualquer paradinha ali, depois você fica complicado. Você vai perder muito dinheiro para poder refazer. Você vai ter um retrabalho muito complicado. Beleza, gente? Eu vou parar por aqui. Hoje foi a terceira dica que você não pode cometer na construção civil. É você não participar do início da obra. É você ficar ligado no início da obra para evitar problemas futuros. Futuros como o porcelanato, às vezes o cômodo não tem esquadro, aí você tem que botar filete de porcelanato. Então você seguir o projeto à risca, do jeito que tem que ser, o projetista, o arquiteto, o design estudou, sabe o que está fazendo. Quando eles colocam um cômodo ali, já estão prevendo já que tipo de revestimento vai usar. Então se você seguir tudo direitinho, o seu construtor seguir tudo direitinho que ele marcou ali, você não tem erro, não tem erro. O resultado final é exatamente aquilo ali que você aprovou no projeto. Vai ser aquela porcelanato, vai dar aquelas peças inteiras na saída da porta, então vai ficar tudo perfeito. E a umidade não vai aparecer nunca na sua casa se você trabalhar direitinho. Um grande abraço a todos, espero ter ajudado aí com mais essa dica para você que vai construir ou reformar. Um abraço.